Amém. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós te louvamos, adoramos e glorificamos o Senhor. Nesta noite, rendemos toda honra e glória ao Senhor e graças nós te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, papai, por mais essa semana que passamos, por este final de semana que o Senhor nos proveu uma porção preciosa da boa semente que é a tua palavra, que veio para nos trazer alinhamento, posicionamento, força, vigor, renovo e esperança para os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela jornada deste dia que pudemos traçar e esse início de semana que pudemos chegar até aqui, porque certamente, como já citei, até aqui o Senhor nos ajudou. E todas as coisas juntamente contribuíram para o nosso bem, para que chegássemos até aqui. Ainda que fossem adversidades, fossem coisas que sobrevieram em nossas vidas para tentar nos destituir da nossa fé, nos destituir da posição que temos no Senhor, nos destituir das nossas próprias esperanças, todas elas, na verdade, no Senhor, efetivamente, só nos fortaleceram, nos impulsionaram e nos fizeram chegar até aqui. E porque chegamos até aqui, então nós podemos entender, saber e crer que além das grandes coisas que o Senhor fez, maiores ainda o Senhor fará. Porque está escrito que o final das coisas é melhor do que o começo. E que o Senhor, que é aquele que começou a boa obra em nossas vidas, é fiel para aperfeiçoar até o fim. Então eu te agradeço, Senhor, porque nesta firme esperança que temos no Senhor e na tua palavra que é imutável, nós vamos avançando a cada dia, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E tudo isto para a honra e para a glória do seu nome, mas para o nosso desfrute. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, nesta noite, traga o entendimento pleno do seu chamamento para as nossas vidas e nos dê o discernimento do tempo e do modo de todas as coisas, para que haja compreensão, clareza, ajuste e alinhamento de pensamentos, sentimentos, emoções, intentos, e que o prumo da tua palavra traga esse alinhamento para o nosso ser como um todo, a fim de que, então, alinhados, possamos estar precisamente posicionados, posicionados no lugar que o Senhor quer que estejamos, o lugar aonde, então, finalmente estaremos aptos e fundamentados para receber de ti e acessar em ti toda sorte de bênçãos com as quais o Senhor já de antemão nos abençoou para que andássemos nelas. Assim como também experimentarmos, então, o cumprimento de todas as promessas e profecias do Senhor para as nossas vidas. Porque é chegado o tempo destas coisas se manifestarem em nossas vidas. A manifestação dos teus filhos em glória. Mas a tua palavra nos ensina e diz que o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. E que então, Senhor, se algumas coisas nós ainda não conseguimos acessar, ou se algumas coisas não
vieram de tuas mãos para nós. É porque efetivamente, Senhor, estas coisas, ou posições, ou conquistas, ou avanços, sejam elas espirituais, naturais ou materiais, efetivamente nos colocaria em risco de perdição. E o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Nem a nós, nem as nossas famílias, nem nada daquilo que o Senhor tem de propósito e desígnio para nós. Portanto, o Senhor, que é aquele que muda os tempos e as estações e perpetua tudo aquilo que em ti existe e coexiste, nos ensina que, se formos imaturos, de nada diferimos de um escravo, que temos que ter tutores e curadores para administrar e nos dar em conta-gotas aquilo que precisamos para sobreviver e não para viver em abundância. Mas o teu plano é que tenhamos e vivamos uma vida em abundância. E isso o Senhor nos ensinou que depende de nós. Então nos traz, neste momento, neste encontro, neste ajuntamento de santos nesta noite, esse pleno entendimento consciente daquilo que devemos adotar de posicionamento, seja em nossa alma, em nosso espírito, em nosso corpo, seja nos nossos intentos, pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, gestos, olhares, seja lá aonde quer que precise ser alinhado, ajustado e posicionado. Traga-nos o pleno entendimento e conhecimento, a força, o vigor, o refrigério, porque o Senhor corrige o filho que ama. E muitas vezes a disciplina, quando vem, parece ser pesada e nos traz uma certa tristeza. Mas se entendermos que ela advém do Senhor e porque o Senhor nos ama, ela efetivamente nos promoverá a este lugar de posicionamento, para usufruirmos e avançarmos naquilo que o Senhor de antemão preparou para nós. Fale conosco, Senhor. Use a minha vida em poder, autoridade, segundo as unções, os ministérios e os dons que o Senhor me confiou, o Santo Espírito de Deus, que não seja, me ajude, e que não seja a minha mente, as palavras processadas no meu intelecto, ou na minha mente, ou no meu coração, a saírem como expressões vocais da minha boca, mas sim a inspiração, a revelação do Senhor em mim, tracionando e trazendo à existência estas expressões vocais, com poder e autoridade advindas do Senhor, para que então estas palavras, como espírito e vida, tragam a edificação, a transformação, a ativação, a cura, a libertação, o suprimento, a correção, a instrução, a direção, a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco e nos trazer para este tempo, para este dia de hoje. Fique à vontade, Espírito Santo, flua na dispensação da sua graça e do seu poder, que em mim e através de mim opera. Assim eu me coloco diante do Senhor em submissão e em honra, para por ti ser guiado e usado, para a honra e glória do seu nome, para a edificação dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Fabi 2. E aí? Porque a 1 entrou antes, por isso que ela é 1, você é a 2. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Tudo Paz, paz bem? e graça. Paz. Passou bem? Muito bem, graças a Deus. Amém. Glória a E como Deus. estás? Bênção demais, né? Muito bom. Renovados pela palavra poderosa que fomos ministrados no sábado. Estava falando disso um pouquinho antes aqui de você chegar. Recomendando para os irmãos assistirem, aqueles que não puderem estar conosco, para eles assistirem
Foi poderoso, né, Fabi? Foi muito poderoso. Eu assino embaixo, gente, que não assistiu, assistam, porque foi sensacional. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá? Quero falar hoje para vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração aqui. Que é um tema que acho que é bem relevante e pertinente para esses dias. Aí, a partir da semana que vem, eu vou começar uma série nova. Mas aí, a semana que vem, a gente fala. Aí eu vou falar uma série, vou entrar numa série. Mas hoje eu quero falar num tema específico. Específico. Vamos lá. Quero falar sobre a importância da mesa. Falar sobre esse tema hoje com vocês. E a semana que vem nós vamos entrar sobre... Vou começar a entrar sobre realidades da nova criação. Ou realidades da nova criação, ou fundamentos da fé. Vamos ver. Vou entrar nisso e depois eu vou orar a Deus aqui, ver qual dos dois temas aqui que eu vou entrar. Que aí eu vou fazer uma série de 4 a 6 aulas direto sobre o mesmo tema. Tá? Aliás, eu estou entre 3. Então, eu vou colocar a votação. Vocês não sabem o conteúdo mesmo, eu vou colocar pelo título. Mas não vale votar só porque achou que é bonitinho, tá? Ora, pelo menos faz uma oração. Pai, e aí? Faz um unidunité no espírito, tá? Já manda já, que a gente já resolve já. Vou mandar. Realidades da nova criação, fundamentos da fé ou autoridade do crente? Número 1. Já votei. Qual que foi o número 1? Realidades da nova criação. Realidades da nova criação. Vou fazer uma enquete aqui, ó. Tem como voltar de novo? Vou fazer a enquete. Tá. É que eu tô entrando pelo outro celular. Vou entrar agora. Vamos lá. Realidades da nova criação. Fundamentos da fé ou autoridade do crente? Pronto, está aí. Só vale votar um, tá? O meu já tá votado. E tá todo mundo correndo por fora aqui. Vamos ver. Vamos ver se o resto do povo que não está aqui hoje depois se liga aí para votar também. Tá? Mas hoje vamos falar sobre a mesa.
E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é que mesa não é para comer e se satisfazer. Não é apenas um lugar que a gente senta, come e se satisfaz, né? Mas sim é um lugar de compartilhamento, de restauração e de estruturação de relacionamentos, através da nossa identidade e do nosso propósito. A mesa, ela distingue as intenções dos corações e traz alinhamento das mesmas, das intenções dos corações. Deixa eu aumentar aqui a luz do meu computer. Os gregos e romanos faziam uso muito frequente das mesas, né? Principalmente para reunir na hora das refeições, né? Embora na época dos gregos, né, as mesas depois fossem empurradas para debaixo da cama após o uso, né? Mas tinha uma simbologia muito forte desse aspecto que eu estou trazendo para vocês. É um lugar de compartilhamento, de restauração e de estruturação de relacionamentos. Então, esse é um lugar que eu vejo que cada dia está sendo mais relativizado e ignorado, e deixado de lado pelas pessoas e pelas famílias, principalmente. Eu já contei isso para vocês, eu lembro que eu com a minha... Sejam bem-vindos, Jacques, meu querido, Cecília, Pai seja com vocês, sejam bem-vindos. Mas eu lembro que aos domingos, na tradição, né, da família, da minha família, da família da minha avó, nós tínhamos almoços bastante extensos, né, de família, porque era um lugar que realmente a gente se reunia à mesa aos domingos e ficávamos lá horas e horas, né? Passávamos praticamente a tarde inteira à mesa, né? E era exatamente momentos em que a gente compartilhava, restaurava e estruturava os relacionamentos, né? Onde a gente colocava os assuntos em dia, compartilhava as coisas da vida, os desafios, as circunstâncias, se aconselhavam, contava e atualizava cada um, né, as suas questões. Então, isso eu vejo que se tornou uma patologia até, né? Muitas pessoas e muitas famílias vêm perdendo isso, né? Vêm perdendo esse hábito, essa tradição, muitas vezes por não entender, né, a importância e o real significado desse momento de comunhão à mesa, né? Esse momento de comunhão que a mesa significa quando nós nos reunimos, que simplesmente não é, para fazer uma refeição, para comer, se satisfazer e ir embora, né? E aí a gente vê as famílias, quantas e quantas tem, conheço alguns, hein, que nem mesa tem em casa, né? Aí cada um come num canto, cada um come no sofá, um come na frente da televisão, outro come no quarto, outro come não sei o quê, outro come na cozinha, né? E perdeu-se a essência do significado, porque a comida, na verdade, o partilhar do pão, na verdade, é entre aspas, né, a desculpa ou o precedente, né, que nos faz estarmos reunidos à mesa, mas não é o propósito, né? Não é o objeto fim disso. O objeto fim efetivamente é o quê? É desfrutarmos de um momento de compartilhamento, de comunhão, de restauração, de estruturação dos relacionamentos. Porque é onde efetivamente, ali, neste momento, a gente consegue distinguir as intenções dos corações, né, e trazer esses alinhamentos das intenções dos corações, né? É importante, porque é o momento em que a gente está juntos, em comunhão, partilhando da mesma porção, né? E aí isso é tremendo, porque existe um partilhar do alimento, daquilo que é a representatividade e a essência da subsistência humana, ou seja, nós estamos partilhando aquilo que há de essencial para a nossa sobrevivência. Então, isso por si só já gera um elo
né, de comunhão, de união e de unidade, que intrinsecamente e muitas vezes até inconscientemente já nos traz para um escopo e para uma posição de efetivamente, muitas vezes, baixarmos as armas, as guardas e expormos o nosso coração de fato, né? Porque é um momento em que todos estão iguais, as diferenças se acabam e nesse momento a gente efetivamente consegue então expor, né, os nossos corações. A mesa na Bíblia, ela comumente é tratada como um momento de comunhão em que é trazida através de uma refeição, né, e uma conversa, né? E esses momentos muito específicos são marcados, né, pelo ato de estarmos à mesa, né? Muita gente fala, né, vamos ter um momento de mesa. Se vocês perceberem e fizerem uma reflexão, né, grandes negócios são feitos à mesa, né, grandes negociações são feitas à mesa, sociedades são feitas à mesa, né, relações de alianças existem, são feitas à mesa, né? Eu sou de uma época, né, em que, apesar de ser mais novo do que a maioria de vocês aqui, né? Eu sou de uma época em que a gente, quando aí tinha que namorar com uma moça, etc., né? Tinha, o negócio ia ficar mais sério, a gente tinha que apresentar para a família e era na mesa que a família distinguia o coração do cidadão mesmo, né? Então, via ali princípios e valores que o cidadão carregava na mesa, né? Como honra, educação, postura, né? E vários princípios, né? Ali na mesa. A mesa revela essas coisas, né? Na verdade, o momento de estar à mesa é uma maneira de compartilhar o pão e ter relacionamento um com os outros. Quando alguém quer conversar e se abrir sobre seus problemas e sonhos, né, geralmente a gente quer falar, isso comumente a gente fala, né? A gente chama para um tempo para tomar um café com alguém, por exemplo, né? Então, vamos tomar um café, e aí a gente senta à mesa para compartilhar um café, né? Para casais que namoram, que estão casados, né? Geralmente um jantar pode ser um evento muito especial para passar um tempo junto, né? Diferente. Então, hoje, agora mesmo, no final da tarde, eu chamei minha digníssima esposa para nós irmos tomar um café à mesa e fomos compartilhar um momento de mesa nós dois, né? E sentamos ali à mesa, conversamos um pouco e tivemos um momento de intimidade nosso ali, né? À mesa. Então, liguei para ela, falei, vamos tomar um açaí? Ela, açaí eu não quero, mas eu falei, então toma um café, eu tomo um açaí. Fomos para a mesa, né? Então, a comida e aquilo que nós vamos consumir é só uma desculpa para o momento, né? Então, é importante a gente entender essas questões, porque é nessas horas que as declarações são reveladas e as promessas são feitas, né? E na Bíblia não é muito diferente disso. A Bíblia apresenta a mesa como um momento de comunhão entre as pessoas. A primeira menção da palavra mesa, né, no Novo Testamento, Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 21. Paulo fala sobre as duas mesas, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, né? Sendo assim, o que a gente pode analisar é que a mesa é um meio por onde alianças são feitas, como eu falei agora há pouco para vocês, né? É lugar onde as alianças são estabelecidas e são articuladas e estão estruturadas, né? Quando nós tomamos a ceia do Senhor, por exemplo, nós estamos na mesa do Senhor, né? Em outras palavras, ali não tem placa de igreja ou de religião envolvida, apenas uma vontade de confirmar uma aliança que foi feita com o Senhor através de dois elementos, o pão e o vinho. Mas ainda que a mesa apareça com essa representação marcante na nova aliança, a mesa já é apresentada no Antigo Testamento diversas vezes.
A primeira vez que mesa foi falada no Antigo Testamento foi em Êxodo 25:30, quando Deus dá instruções sobre o tabernáculo. Em outro momento, a mesa aparece lá em Levítico como a mesa da proposição, né? Nesse caso, era a mesa dos pães, que era apresentada como um lugar de intimidade entre Deus e o povo, né? E ali existe uma representatividade, porque naquela mesa havia 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. Então, no tempo de Moisés, a mesa tinha uma importância particular, tanto que Deus deu instruções para a confecção de como tinha que ser esse móvel chamado mesa, né? Isso está lá em Êxodo 25. E o que mais chama atenção nessa confecção, quando Deus deu as instruções de como essa mesa deveria ser feita, era que era feita de madeira maciça e recoberta de ouro. E qual a simbologia que Deus traz para isso, né? É a natureza humana revestida pela glória de Deus, né? A mobília era colocada no lado direito da porta para a entrada do lugar santo. Se a gente observar a simbologia que isso tem, Deus estava mostrando um momento de transição para os santos dos santos, que era o lugar santo, que era o acesso a ele, que era o último estágio em que a presença de Deus se manifestava no Antigo Testamento para o sumo sacerdote. Então, a gente tem que entender a simbologia e o propósito real da mesa, né? Mesa é um lugar que, quando enche de pessoas, os risos acontecem, as conversas fluem, né? O compartilhar, né, das circunstâncias, dos desafios e das conquistas da vida acontecem, né? E muitas vezes se a gente se espelhar e olhar a trajetória de Jesus, muitas vezes nós vamos pegar ele assentado à mesa, conversando, comendo e dando vida à mesa com seus amigos, com seus discípulos, né? Em particular, tem uma cena que me chama muita atenção lá em João 21, em que não é uma mesa literal, né? Como nós estamos acostumados, que não tinha prato, talher, não tinha toalha nem copo, né? Mas era uma mesa simples e quente, né? Que trazia a refeição mais acolhedora que aqueles amigos poderiam receber, né? Eles estavam ali na beira do mar, e Jesus preparava um peixe na brasa e pão para os seus amigos que estavam cansados, frustrados e desesperançados e confusos, porque não tinham conseguido pegar nada e passaram por um perrengue terrível, né? Porém, o que ele serviria, né, a sua mensagem, a sua comunhão, a sua intenção, eram profundas e tocariam aqueles corações e mudariam aqueles destinos, né? E o Senhor escolheu o quê? Uma refeição, a mesa, né? Ele se unia à mesa com a consciência da preciosidade das outras pessoas, né? Dando importância para as outras pessoas, servindo os outros, né? Preparando o alimento para os outros, né? Anelando e zelando e ansiando em ter essa comunhão com eles, né? Ou seja, a mesa é um lugar de consciência, é um lugar onde a gente expressa quem somos. Então, vamos pensar que nos dias de celebrações e nos dias de festas, como seria bom, né, se as nossas mesas fossem mais simples, porém com mais intencionalidade, né? Entendendo o compartilhar do pão, aprofundando o sermos pão partido para aqueles que estão próximos e abrindo espaço para que o Espírito Santo tocasse os corações, né? Nós mesmos nos entendemos como aqueles que são o pão que é partilhado, né? Quem sabe, a partir dessa reflexão que nós estamos fazendo hoje, a gente passe a preparar as nossas mesas e dar importância para os momentos de nos assentarmos às mesas, com uma outra perspectiva e com uma outra intenção, né? O que a gente colocaria na mesa? Como que nós serviríamos os outros, né? O que de Jesus nós traríamos para a mesa? Nós temos que celebrar isso e fazer das nossas refeições, dos momentos que nós temos à mesa,
verdadeiramente eventos significativos, né? Fazer das mesas, desses momentos, verdadeiros eventos e preparar o melhor, né? E muitas vezes eu falo com a Lu e falo em casa para nós usarmos, isso tem um pouco coisa de mulher, né? Tradição, né? As mulheres vão saber disso, né? O homem é meio ogro, é meio desapegado dessas coisas e tem um, um raciocínio diferente, né? Mas, geralmente, as mulheres têm esse tipo de zelo e de apego. E aqui não vai nenhuma crítica, só uma observação. Mas que serve como uma observação de alinhamento para nós também, né? Muitas vezes a gente fala, a gente tem ali louças e talheres, que são louças e talheres melhores e mais caros, né? Que a gente acabou ganhando ou adquirindo no decorrer da vida, e muitas vezes eles ficam lá, né? Guardados para uma ocasião especial, né? E você quer ocasião mais especial da que você tem de sentar-se à mesa e compartilhar uma refeição com a sua família? Você quer pessoas mais especiais e mais importantes na tua vida do que a sua própria família? E muitas vezes a gente fica guardando o melhor para aqueles que a gente muitas vezes nem intimidade tem, e para aqueles que são os mais importantes, mais significantes e mais íntimos nossos, nós nos utilizamos e servimos o pior. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu lembro que uma vez quando eu olhei, assim, foi uma cena, eu já tinha passado por situações semelhantes, inclusive com pessoas próximas, com minha avó, avô, tio, enfim. Mas quando meu pai faleceu, eu lembro que eu entrei no apartamento que ele morava, tipo um dia depois, 2 dias depois, sei lá, ou um dia depois. E aí eu cheguei lá e vi em cima da mesa o pratinho que ele comia, o copo que ele comia, e todas as coisas dele ali, né? E um dia anterior ele estava ali e no dia seguinte ele não estava mais. E todas aquelas coisas, os pertences dele, estavam ali exatamente naquele mesmo lugar. E eu lembro que ele tinha muitas coisas que, por tradição também, tinha essas questões na cabeça dele, né? De não usar ou só usar para uma ocasião especial. Eu lembro que tinha roupa que eu tinha dado para ele que estava com uma etiqueta ainda, que ele nunca usou. Pois bem, ele foi e ficou lá. E eu dei para uma outra pessoa usar. Ele não desfrutou, né? Então, é importante, depois que hoje nós estamos trazendo esse assunto aqui, nós refletimos realmente, né? O que a gente colocaria nas nossas mesas, né? E começarmos a preparar as nossas mesas sob uma outra perspectiva a partir de hoje, né? Como que a gente poderia servir os outros de uma maneira mais especial, mais dedicada, mais intencional, com mais excelência, né? Com mais amor, né? O que Jesus, qual a porção que Jesus traria para essa mesa, né? E fazer efetivamente das nossas refeições verdadeiros eventos, né? E dar importância para isso, né? Porque eu estava falando, inclusive, com a Lu, acho que hoje, ontem, foi hoje. Muitas vezes a gente fica olhando muitas coisas nas nossas vidas e é muito fácil isso acontecer, sabe? Porque as preocupações é, do mundo, elas vêm mesmo, né? Mas elas vêm e muitas vezes elas fazem ninho na nossa cabeça e distorcem a ordem de importância e o valor efetivo das coisas que efetivamente têm valor na nossa vida. E muitas vezes por causa de
coisas menores nós desprezamos as mais importantes, ou de coisas secundárias nós desprezamos as mais importantes, porque estamos preocupados com aquelas que são menores, mas que naquele momento estão tomando lugar como maiores na nossa vida. Né? E aí a Bíblia diz que a nossa vida efetivamente é como um sopro. Né? Hoje a gente está e amanhã a gente não está. E essa cena eu lembro que e nenhum de nós pode dar conta ao contrário disso. Né? Ou tem alguém aqui que pode dar conta que hoje vai dormir e amanhã vai levantar? Né? A Bíblia diz que a gente não pode dar conta de um fio de cabelo nosso, mas que o Senhor tem contados todos eles. E muitas vezes a gente fica relativizando e invertendo a ordem de valor das coisas nas nossas vidas. Fica desprezando e desvalorizando aquilo que tem valor e que é importante e dando valor para aquilo que efetivamente é relativo. Né? A gente inverte o preço e o valor, né? A gente dá valor àquilo que tem preço, né? E põe preço naquilo que não tem valor. Então, que essa reflexão realmente venha para nós nessa noite como algo que nos traga para esse alinhamento, para esse posicionamento mesmo. Né? Porque aí amanhã, se nós não acordarmos e não dermos conta de estarmos vivos e acordarmos aqui nessa terra, e aí? Aí os nossos melhores pratos, os nossos melhores talheres, os nossos melhores copos, os nossos melhores momentos, as nossas melhores risadas, os nossos melhores compartilhamentos ficaram sem existir. E, na verdade, é isso que traz a essência, né, da vida. Né? Porque muitas vezes, depois que os outros se vão, o que fica? Né? É a experiência dos bons momentos vividos, que a gente pôde desfrutar. E que, no nosso caso, segundo a esperança da glória em Cristo Jesus, nós desfrutaremos de um momento mais precioso ainda de comunhão com o nosso Pai e entre nós. Tanto é que, né, o Senhor, quando voltar para nos buscar, a primeira coisa que ele vai fazer é nos assentar à mesa para as bodas com o Cordeiro. Então, que isso que nós estamos falando hoje, realmente traga-nos para uma reflexão realmente de alinhamento e de profundidade das coisas que a gente precisa priorizar, porque os dias são maus e cada vez mais o mundo vai nos impelindo e nos levando para a relativização das coisas que realmente têm valor na nossa vida, né? Eu quero trazer aqui para vocês, se não der tempo de a gente falar hoje, a gente termina na aula que vem, aí na outra, na terça que vem, e na outra a gente começa a nova série. Mas eu quero falar, tem um estudo aqui que eu fiz sobre os 6 significados espirituais de assentar-se à mesa com o rei. Né? Então, eu quero trazer lá uma base num texto e numa passagem, lá quando o rei Davi manda chamar Mefibosete para comer o pão e se assentar à mesa dele, como se fosse um dos filhos. E eu quero trazer aqui, a partir dessa passagem, 6 significados espirituais pelo fato de nós nos assentarmos à mesa com o Pai. O rei Davi manda chamar um dos remanescentes, se havia alguém da linhagem
da parentela de Jacó. E aí lembram-se desse rapaz chamado Mefibosete. Aqui vai uma sugestão para as irmãs aí que estão pensando em ter filhos, né? Um bom nome aí para vocês escolherem para colocar no filho de vocês. A Gi já está aqui falando misericórdia. Pensa seu neto chamar Mefibosete. Ela já está falando, ó, pensa seu neto chamar Mefibosete. Tiro, Fabio, o tiro saiu pela culatra. Nossa, Mefi, Ia chamar ele, o apelido dele ia ser o Mefi. Ô, Mefi, e aí, Mefi? É meu filho, Mefi. Você pensa no rolo, né? E aí ele quis honrar, né, o antecessor, o seu rei, e perguntou se havia alguém, e na época, segundo a lei e os costumes, né, não poderia, e esse menino era coxo, né, era paralítico, e não poderia se sentar à mesa com o rei, e ele manda honrar esse rapaz pela linhagem dele, e se assentar à mesa com ele para desfrutar de uma refeição. E aí deu toda a honra para ele, enfim. Aí depois, eu não quero entrar aqui em detalhes, mas depois vocês pegam lá a passagem e leiam isso, né? Mas o primeiro aspecto, o primeiro significado espiritual, né, de nós nos assentarmos à mesa do Pai, nós recebemos a honra real. Então, muitas vezes, rostos, né, tristes, deprimidos, deficientes físicos, etc., não eram permitidos entrar na presença do rei naquela época, né? O livro de Esther, no capítulo 4, versículo 2, diz que chegou a hora, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, né? Neemias 2:2 diz que o rei disse assim: por que está triste o seu rosto se não está doente? Então, quando a pessoa estava triste, estava deprimida ou tinha alguma deficiência física, ela não podia sequer estar na presença do rei, quanto menos assentar-se à mesa com o rei. Essa era a tradição, né? Então, a gente tem que entender que somente pessoas nobres e honradas comem assentadas na mesa do rei. Você pode fazer ideia do que isso representava para alguém que se via como um cachorro morto, como esse rapaz de Mefibosete, que era alguém totalmente desprezado à margem da sociedade? Como alguém que a si mesmo se sentia desprezado e se sentia um lixo? E a tamanha bondade desse rei, que é quase impossível de acreditar nessa possibilidade, mas que pelo seu infinito amor, Deus nos fez nobre em Cristo Jesus. Então, pensa, nós não somos mais cães mortos e desesperançados e alguém que em nós mesmos somos desprezados ou somos a escória de uma sociedade, né? Sem esperança ou mortos no rudimento do mundo, né? Mas sim, fomos feitos filhos do rei e feitos herdeiros e co-herdeiros do reino em Cristo Jesus, né? Então, hoje nós recebemos da parte do Pai honra real para nos assentarmos à mesa, e fazemos isso quando nós participamos da ceia do Senhor, né? Tanto é como eu falei para vocês, quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é promover nós nos assentarmos à mesa e participarmos, né, da mesa, da ceia do Senhor, né? O segundo aspecto espiritual, o significado espiritual de nós assentarmos à mesa é desfrutarmos da comunhão do rei, né? Ou seja, o significado é nós sermos próximos, achegados ao Senhor, né? Ali tá muito íntimo, muito próximo dele, né? Sentir realmente a presença dele
ouvir as coisas de perto, compartilhar dos seus segredos, né? Desfrutar da abundância e da provisão, é comer e beber do melhor, né? Isaías 1,18 diz o quê? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor. Né? Então, qual de nós, qual ser humano, né, que não gosta e não se sente honrado de estar perto e ser amado e reconhecido por uma pessoa famosa, por exemplo? Né? Quando aceitamos o convite de Jesus para cearmos com ele, nós estamos assentados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não existe um rei maior ou um senhor maior do que Jesus Cristo. E não existe um reino mais rico, abundante e duradouro do que o dele. Né? Mas muitos recusam o maravilhoso convite da graça, né? E querem continuar vivendo, né, na pobreza, na miséria, de uma vida material e espiritual. Né? E atentemos também que a mesa do Senhor é um lugar da nossa comunhão com os outros irmãos. É na comunhão que o Senhor, a Bíblia diz que é na comunhão, né, que o Senhor ordena a bênção, na unidade. Porque quando estamos à mesa, estabelecemos a unidade. E a Bíblia também nos ensina e diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Veja como é preciosa essa comunhão, como nos ensina o salmista Davi, lá em Salmo 133. Diz assim, ó, quão bom e agradável e suave, algumas outras traduções dizem, né? É que os irmãos vivam em comunhão, outras traduções dizem em união, né? Aí ele vai dizendo, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a hora de suas vestes, como um orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que bênção, né? Então, o primeiro aspecto é exatamente o quê? Nós recebemos honra, nós desfrutamos da comunhão com o Rei, né? E o terceiro aspecto espiritual, os pés aleijados são encobertos, ou seja, leia-se pé aleijado no caso desse moço do Mefibosete, né? Para nós, talvez nós não tenhamos naturalmente, fisicamente, o pé aleijado, mas isso remete ao quê? Aos nossos defeitos, aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas imperfeições. A mesa simboliza a ação do sangue de Jesus na nova aliança. Pois quando nós estamos assentados à mesa, ninguém vê os pés um dos outros, vê? Assentados às mesas, como eu falei no início para você, todos nos tornamos iguais, partilhando da mesma porção. Né? Então, até mesmo o homem mais aleijado, o mais terrível pecador, com os pés mais deformados, passa a ser saudável e passa a estar na mesma posição de igualdade de todos. Né? É na mesa que as diferenças são encobertas. E aí há uma comunhão plena em Deus. Na mesa da comunhão com Cristo e com os nossos irmãos, nós podemos ver nitidamente como é bela a nossa comunhão com Deus e como os nossos irmãos, baseados no sangue de Jesus, nos cobre e nos livra das nossas diferenças e dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Porque Deus não está preocupado e não quer olhar para os nossos pés tortos. Porque ele já fez a provisão completa pelo sangue de Jesus para que eles fossem desentortados. Então, o que a gente precisa ter? Uma profunda revelação do significado dessa mesa do Senhor. A mesa do Senhor aponta para um sacrifício vicário de Cristo. Aponta para a incomensurável graça do amor de Deus, sendo alimento e bebida para a nossa saúde espiritual. Olharmos para a mesa do Senhor, nós precisamos atentar para o significado do pão, que é o próprio Senhor Jesus, e do pão partido, que é a sua igreja. O pão inteiro, que é o Senhor Jesus, e o pão partido, que é a sua igreja. Assim, a gente não pode se ausentar das mesas. Não é isso que, por exemplo, Paulo ensina lá em 1 Coríntios 11. Paulo fala que nós temos a revelação do corpo. Logo, nós devemos, então, nos aproximarmos muito mais da mesa, onde há suprimento, onde há cura, onde há graça, onde há amor, onde há favor, onde há libertação.
da parte de Deus ser vida para nós nesse momento. Então, outro aspecto é também que para a gente refletir, outro aspecto, outro significado espiritual, é a questão de nós entendermos que também quando nós temos uma dieta, ou seja, comemos o alimento correto, isso também faz mudar a nossa autoimagem. Isso é muito interessante, né? A Bíblia nos mostra que nós somos mudados pela nossa dieta, por aquilo que nós comemos. Aquilo que comemos passa a fazer parte do nosso organismo, né? Daí a dieta apropriada nos faz mudar a autoimagem negativa que temos de nós mesmos para alguém otimista, alegre e disposto, né? Pensa como aquele rapaz se enxergava. E aí ele pôde participar ali de uma porção servida pelo próprio Deus, em honra, em comunhão e etc. E aí pensa como que ele saiu daquele momento, da mesa junto com o rei. Ele saiu honrado, saiu renovado. Chegou sendo o mosquito do cocô do cavalo do bandido e saiu se achando a última Coca-Cola do deserto, né? A palavra de Deus nos ensina que, contemplando o Senhor Jesus, nós somos transformados de glória em glória, refletido como que por um espelho a imagem do Senhor Jesus. E na mesa do rei, os alimentos mais saudáveis, mais apropriados e mais excelentes é que são servidos. Na mesa do rei não tem resto, não tem farelo e não tem nada meia boca. Aqui está a maravilha da obra do Senhor na cruz. Ele não apenas cobre os nossos pecados, mas nos liberta e nos cura quando comemos da sua carne, que é a palavra, e bebemos do seu sangue, que possui todos os nutrientes, as vitaminas e sais minerais que você puder imaginar para nos transformar e para nos tornar completos. Então, nós comemos diariamente a mesa do rei, é a maneira de Deus nos transformar e curar os nossos pés. Depois de nós tentarmos de tudo para nos curar e provarmos da angústia de um caminhar defeituoso e pecaminoso, só nos resta aceitar a sua oferta de usar da sua bondade para conosco. Onde nós podemos comer sempre do mais excelente alimento sentados à mesa. Esse alimento, ele tem poder, porque ele é vida. Ele tem poder para gerar vida em nossas vidas. Ele tem poder para curar, para libertar, para sarar, para revigorar, para fortalecer, para restaurar. Então, nós temos que entender quais são os alimentos espirituais que também nós estamos nos alimentando. Porque isso muda a nossa perspectiva e a nossa visão de nós mesmos. E aí é um pouco daquilo que eu já falei para vocês e já ensinei também, né? A perspectiva de como nós nos enxergamos. Isso faz toda a diferença. Outro aspecto e outro significado espiritual da mesa, de nós nos assentarmos à mesa com o Senhor, é que na mesa do Senhor não há lugar para crítica, né? O rei Davi ali não chamou aquele rapaz para dar uma ordem que ele não fosse plenamente capaz de cumprir. Ele também não chamou ele para criticar sua deficiência e o seu caminhar torto. Ele não o humilhou e nem o rejeitou, apesar de, como rei, ele poder fazer isso. E ser costume. Mas ele se ofereceu para usar de bondade para com ele. Então, o rei não faz acepção de pessoas. Todas e quaisquer pessoas que o receberem, né, são aceitos de maneiras iguais à mesa. Ali, o mais defeituoso e o pior dos pecadores, né, pode desfrutar da comunhão do rei e também dos demais irmãos. Todos somos feitos iguais. Todos somos feitos iguais, né? E por último e sexto, não menos importante,
Outra característica e outro significado espiritual de nós nos assentarmos à mesa de maneira apropriada, intencional e consciente é que na mesa do rei não há lugar para ocioso. Todos têm utilidade. Somos um reino de sacerdote. Todos nós somos ministros de uma nova aliança. Essa ideia onde só o clero, só os ministros, ou só o pastor, ou só isso, ou só aquele trabalha, é fruto de uma religiosidade sem Deus. Pois Deus sempre trabalhou e trabalha. A Bíblia diz que ele trabalha até os dias de hoje incansavelmente, que ele não dorme nem dormita. Então, nós todos temos que ser participantes na obra de Deus. Na verdade, a religião criou um sistema onde só pastores têm que trabalhar, são assalariados, os demais são meros espectadores assentados e limpando os bancos no prédio das reuniões. Entendeu? Uns pagam, outros executam a obra. Mas essa passagem lá de Davi, com Mefibosete, diz que, embora Davi fosse prover as necessidades básicas de Mefibosete, esta seria ele, Mefibosete, seria responsável pela manutenção da sua própria família e dos seus servos. Então, mesmo deficiente físico, pode ser útil mesmo no reino de Deus. Aqui no reino de Deus não há lugar para preguiçoso e espectador. Aqui o reino de Deus não é lugar para turista espiritual. Todos têm lugar à mesa e todos têm utilidade à mesa. Todos, indistintamente. Nós todos, a Bíblia diz que nós todos fomos feitos ministros de uma nova aliança. Independente do dom ministerial que nos está confiado ou será confiado. Quando nascemos de novo e nos tornamos nova criatura, filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus ao reino dos céus, nós nos tornamos ministros de uma nova aliança, embaixadores de Cristo nessa terra. Somos os continuadores, os sucessores dele nessa terra. Então, o rei Davi deu tudo, mandou restituir tudo para o rapaz, para o Mefibosete. Deu terra, deu boi, deu escravo, deu tudo para ele. Mas falou, agora você vai lá, pega tudo que você tem e vai administrar, vai gerir, vai trabalhar. E vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua vida. Ele não ficou se comiserando com a enfermidade, com a limitação física que ele tinha. Então, no reino de Deus não tem lugar para turista espiritual. Todos nós somos e devemos ser úteis e trabalhadores na obra de Deus. Nesses dias que nós temos vivido, o nosso Rei Jesus tem nos enviado as nações, as cidades, ao centro, as vilas, os becos, os valados, a convidar pessoas para virem para o seu reino. E no reino de Deus tem lugar para os excluídos, porque a Bíblia diz que o Senhor não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Para pobre, para prostituta, para meretriz, para homossexual, para bêbado, para rico, seja lá o que for. Para todos os povos, línguas e nações. Então eu quero começar a concluir e finalizar essa reflexão sobre a mesa nessa noite, dizendo para você que o nosso rei, o rei dos reis, o Senhor Jesus de Nazaré, está chamando você. E não importa qual seja a limitação ou a deficiência que você tenha. Ele fala para você e para mim, nós nos achegarmos e nos dispormos a ele como nós estamos. Não importa que se mancando, se arrastando, seja lá como for. Mas ele fala para nós irmos, porque ele quer nos usar. E que se nós nos achegarmos a ele, ele se achegará a nós.
e que na mesa dele há suprimento para resolver todas as nossas questões e as mazelas da nossa alma. Ele quer usar de bondade para conosco. A mesa já está pronta e ele está nos chamando para nos assentarmos com ele. E melhor, é de graça. Ele não está cobrando nem ingresso e nem sacrifício nenhum. A única coisa que ele está pedindo para nós é para que nós possamos nos dispor a nos assentar com ele. E deixarmos as distrações ou os barulhos desse mundo de lado e as prioridades que a gente tem elencado como tais em segundo plano e efetivamente, em primeiro lugar, buscá-lo, estar com ele à mesa como o mais importante da nossa vida. Ele está nos esperando para a gente chegar, para dar início à festa. Como eu ministrei outro dia para vocês, né, naquela parábola em que o rei mandou chamar os seus, e os seus, cada um a seu momento, só deram desculpas, porque estavam ocupados demais com as suas próprias coisas. E desprezaram o momento de comunhão com o rei. Desprezaram o momento de comunhão com o Pai. A mesa já está posta e o Senhor fala para a gente se assentar com ele. Ele está nos esperando nos assentarmos para dar início à festa. Assim como ele falou lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e farei uma festa. Me assentarei com ele, estarei com ele, ele comigo. Cearei com ele, ele comigo. Então, assim como Davi deu a Mefibosete terras e um lugar em sua própria casa, enquanto ele vivesse, Deus nos oferece essa dádiva, né, como a salvação, um lugar em seu lar e uma vida abundante aqui nesta terra. Todos os suprimentos. Então, Deus quer nos tratar efetivamente com a sua bondade, com o seu infinito amor, por causa do seu único Filho, Jesus. Então, nós temos que considerar esse momento de comunhão. E não só na questão, no âmbito natural de nossas vidas, mas também esse lugar chamado a presença de Deus, assentado à mesa com o Pai, que são os nossos momentos de intimidade, de priorização, na nossa comunhão com Ele. E nós não desprezemos isso. E, efetivamente, a partir de hoje, se por um acaso estivéssemos fazendo, ou estivéssemos desatentos, não fiquemos mais desatentos e reflitamos isso com responsabilidade e com intencionalidade. E assim, então, passemos a, efetivamente, cada momento de mesa que nós temos, nós priorizarmos com todo o nosso coração, com toda a intencionalidade do nosso coração, para desfrutarmos disso e levarmos para essa mesa o nosso melhor. Porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em nome de Jesus, em dois ou mais, ele se faz presente. Então, quando nós nos assentamos à mesa e rendemos graças ao Senhor, em nome dele, reunidos à mesa, e rendemos graça a ele, ele se faz presente, ele se assenta na cabeceira da nossa mesa e tem comunhão. Irmãos que já participaram de refeição, de alguma refeição comigo, veem que comumente é uma oração que eu recorrentemente faço antes de começar uma refeição. E antes de agradecer a refeição ou partilhar do pão, eu agradeço pela presença, pelo assentar-se do Senhor conosco em comunhão para aquela refeição. Então, que essa reflexão dessa noite de hoje efetivamente nos traga para esse posicionamento de importância daquilo que realmente tem importância para as nossas vidas e que isso seja de todo o nosso coração.
E essa palavra não é uma palavra para trazer condenação. Essa palavra é para trazer reflexão e alinhamento. E que se porventura nós não estejamos conseguindo alinhar os nossos corações, as nossas vidas, sobre essas verdades, e então também possamos, a partir dessa exortação do Senhor para conosco nessa noite, buscarmos o nosso ajudador Espírito Santo, no sentido de nos trazer o entendimento e o convencimento daquilo que nós escutamos. Amém? Ou ai de mim? A irmã Amém. aqui, a irmã aqui já deu ai de mim e deu amém também, deu os dois. Amém. Se não der para falar amém, pode falar ai que ele entende também, não tem problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Era esta a porção que eu tinha no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, abra sua câmera e seu microfone e faça. Amém, 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 amém. Forte, eita Deus. Fabi aqui falando, eita Deus, estava fazendo essa análise sábado. De tantos títulos que vi na parede, ele estava trabalhando e não estava mais. Amém. É isso aí, Fabi. Eu vou fazer um comentário. Fica à vontade, Lu. Não, incrível, porque é, essa palavra do discipulado de hoje foi resposta, sabe? Porque eu cheguei aqui em Porto Velho e senti muito no meu coração exatamente isso, do momento em comunhão que estava faltando aqui. E Deus colocou muito no meu coração isso. Inclusive, eu chego aqui, daí eu pego, vou lá nas louças, né? Que ficam guardadas, e pego a louça, pego o talher e tudo mais. Aí eu fui falar alguma coisa para minha mãe, enfim. E aí eu peguei, eu falei assim, todo dia é especial. Então, peguei, eu gosto de usar de deixar as coisas assim bonitinhas, arrumadas. E também em Alphaville, quando eu estava com a Edi, ela gosta disso. E aí eu peguei, eu falei assim, nossa, não é só eu. E algumas coisas assim, ela pegou e falou assim, isso é um momento isso é riqueza também. Você tá à mesa com tudo do bom e do melhor ali, com os talheres, pode o que você tem, mas que esteja sendo usado, né? E aí aqui hoje também, quando eu fui preparar o meu prato, peguei lá uma combuquinha para colocar o arroz, amassar, virar no prato para ficar bonitinho para poder comer ali aquele momento, né? Com prazer e tudo bem servido. E aí eu também falei assim, mãe, senta aqui comigo, né? Porque assim, até um tempo atrás tinha, né, o costume de almoçar e tal. Aí depois na correria, cada um almoça um horário e tem os seus afazeres, e aí foi separando isso, esse momento. E incrível que eu senti muito no meu coração isso, de trazer esse momento novamente aqui, Amém. aproveitar esse tempo que eu tô aqui e colocar as coisas para usar. Por isso que eu coloquei, fala Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? O Espírito É, vai testificando todas as coisas, né? Vai nos dando. exato. Né? Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém, amém. Muito bom. Abre aí seu microfone e fala. Ah, não tá? Então vem aqui falar. Fala aqui. A Dai quer falar aqui também. Meus irmãos, a Senta, né? paz do Senhor. Hello!
cheguei um pouquinho depois aqui, eu estava numa consulta ali com a Simone, e a gente estava falando justamente sobre a questão da alimentação e o quanto o sentar à mesa, né? E se servir faz diferença na nossa vida e no nosso corpo também. O quanto afeta o nosso terreno biológico e o quanto isso impede também de receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. É algo surreal, assim. Aí eu cheguei aqui e o pastor estava falando de mesa, que a alimentação, o que a gente come, ela interfere na nossa autoimagem. Isso é surreal. É isso. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém? Vai fazer mais Eu algum? tenho um relato também. Fala, Fabizinho. A minha família, ela sempre teve isso muito forte, né? A gente sempre sentou à mesa, principalmente aos domingos, né? Mas desde criança eu lembro da minha avó falando que minha avó teve 14 filhos. E sempre era todo mundo sentado à mesa, e os que não cabia sentavam ao redor da mesa. Porque não tinha essa de um comer e o outro comer depois, tinha que ser todo mundo juntos. E ali a gente discutia, a gente brincava, a gente ria. E meus pais trouxeram isso para nós, né? Desde criança eu entendo que pelo menos todos os domingos, sábado e domingo, a gente tem um horário para comer, a gente tem horário para almoçar, a gente tem horário para jantar e é todo mundo na mesa. E com isso, hoje, eu e meus pais, nós temos um relacionamento, inclusive ensinei isso para as minhas filhas, nós temos um relacionamento espetacular, onde a gente conversa sobre tudo, a gente tem uma abertura para falar sobre tudo. E hoje eu vejo a importância. Antigamente eu achava muito chato, porque eu queria brincar, eu queria fazer um monte de coisa, eu queria estar no celular, e minha mãe me forçava a sentar na mesa com ela e com meu pai, e ouvir as histórias do meu pai, que quando eu era adolescente era muito chato de ficar ouvindo. E hoje meu pai conta as mesmas histórias, e é um prazer, assim, eu vejo o quanto isso foi importante na minha vida. E graças a Deus hoje eu pude passar isso para as minhas filhas e hoje todo mundo lá em casa, a gente tem uma excelente comunicação e comunhão um com o outro. Foi muito importante. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É isso aí, Fabi. São vários. Lu, pastora Luciene, a senhora está por aí, não? A Lu tem um testemunho muito forte. Ela dava aula na escola bíblica dominical para criança, pré-adolescente, na verdade. E aí ela percebeu um determinado aluno lá, filho de um casado, uma família lá, dos irmãos, e ela ali começou a conversar e instruir aquela criança, etc., entendendo, fazendo algumas perguntas para entender como que era a rotina, né? Não sei se está aí, Moreno, não sei se ela está aí. Tô, Tá? tô. Você pode abrir a Não, câmera? Tá? não posso. É. Mas eu posso falar. Você quer falar ou quer que eu fale? Está ocupada? Posso falar. Não, posso falar. Ah, Eu dava aula para as crianças de 9 a 11 anos, né? E as nossas aulas eram aos domingos, que era o domingo, a Escola Bíblica Dominical. E um dia eu fiz a seguinte pergunta: quem tinha o hábito de almoçar aos domingos, pelo menos aos domingos com os pais? E nenhum deles tinham esse hábito. E aí eu perguntei para que cada um me contassem, né? Como que era? Ah, tia, eu cheguei em casa, já é domingo, então minha mãe não vem para a igreja, ela já fez o almoço, tá lá a panela, cada um se serve, come a hora que quer, como quer, onde quer. Eu falei, então nós vamos mudar isso. Não sei se vai dar para ser feito esse domingo, mas pelo menos no próximo domingo, vocês vão chegar em casa, vão colocar a mesa, toalha, aí ensinei guardanapo, talher, o prato, e vocês vão convidar os seus pais para almoçar com vocês, só que sentados à mesa e todos juntos. Vocês, os irmãos. E aí, no outro domingo, daí 15 dias, eles vieram me contando como tinha sido a experiência. Alguns pais acharam o máximo, outros não deram a mínima importância, outros não quiseram sentar à mesa, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu falei,
que a mesa era o lugar da família, que pelo menos aos domingos, mas quem pudesse e quisesse, que fizesse isso também na semana. O almoço era mais difícil, mas pelo menos o jantar. Colocava a mesa para a mãe, para aquilo chamar a atenção dela. E alguns fizeram. Eu acredito que hoje já são, a maioria deles já são casados e que levaram isso para sua família. Até vou fazer uma enquete com eles, porque eu tenho contatos de alguém, de alguns que inclusive já são pais, né? É legal. Faz É sim. isso. Obrigado. Legal. É. Fala, Dani. É uma reflexão, né? Reflexão. Eu tive isso quando eu era pequeno, depois não tive mais. Tinha quando eu fui casado, mas é algo mais profundo do que isso, né? Porque o que eu entendi, né? Nós somos alimentados a todo momento, né? Não só o alimento físico, mas o alimento de palavras, o alimento espiritual, a todo momento, a todo minuto no trabalho. E, e o único lugar onde você é alimentado de forma saudável é a mesa. É onde vamos dizer assim, as armaduras são tiradas. Os coultres são deixados de lado. Uhum. Os pentes são retirados. Uhum. E é isso, eu tive mais essa profundidade nessa questão. Uhum. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. E só mais uma colocação. Hoje eu estava, inclusive foi a respeito das louças, né, de ficarem guardadas. E aí me veio a lembrança do dia que eu fui visitar os apartamentos junto com a Lu, a Gi, lá em São Paulo. E aí, em dois que a gente visitou, tinha falecido, né, o proprietário, o morador, e eles estavam vendendo. E aí, o que que acontecia? As louças, as louçarias, as coisas, tudo lá para as pessoas comprarem, tudo com preço, enfim. Aí eu falei, nossa, é isso. É, de repente, a pessoa nem usufruiu daquilo que tinha. Então, veio isso, inclusive, hoje, quando eu fui pegar lá no buffet, né, o armário que fica guardado as louças, assim, ditas especiais, né, fui lá pegar os talheres e me veio isso também. Foi isso que veio essa lembrança da visita nos apartamentos e as coisas tudo com preço para serem vendidas. É. E olha que interessante, né? Fazendo essa analogia, entendendo e pensando um pouco nisso, um pouco mais a fundo, sobre as coisas espirituais, não é diferente com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque exatamente o que a gente começou falando, né? A falta de posicionamento nosso, muitas vezes nos faz não usufruirmos da bênção. Deus já nos abençoou, ou seja, Ele já nos deu a louça está lá, está dentro do nosso armário, certo? Mas os cuidados com outras coisas que são acessórias e que não eram para ter a importância, roubar a importância daquela louça, daquele momento à mesa, nos roubam o fato de nós usufruirmos daquilo que já nos foi dado e está disponível e acessível para nós. Não é nem aquilo que não está acessível, aquilo que já está acessível, que já é nosso, já foi depositado e dado para nós. E a gente mesmo despreza. Né? Quantas vezes isso acontece? Deus tem derramado tantas bênçãos sobre as nossas vidas, né? Mas nós tiramos o foco, a importância e a prioridade de usufruir daquilo que Deus nos deu, né? Muitas vezes, vamos colocar literalmente isso, do momento, né, da comunhão à mesa, do momento da comunhão em família, do desfrute da comunhão, né, de estarmos assentados em comunhão e juntos, né,
e de valorizarmos esses momentos, de valorizarmos as pessoas, né, porque nós estamos preocupados, né, com aquilo que nós havemos de vestir, aquilo que nós havemos de beber, aquilo que nós havemos de comer, aquilo que nós havemos de calçar, né? Mas o próprio Senhor falou: ei, eu já providenciei tudo isso para vocês. Eu cuido de vocês, eu cuido das aves dos campos que não tecem, nem fiam, nem trabalham. Não vou cuidar de vocês? Entendeu? Então não se preocupem com isso, desfrutem o momento, né? E aí a gente torna isso acessório, isso marginal, inverte os valores e dá mais valor para ir buscar as coisas que a gente está no trajeto, no caminho, que a gente vai alcançar, porque Deus já nos falou que vamos alcançar, que se nós quisermos e ouvirmos, nós vamos comer o melhor, mas a gente fica só com foco no resultado e esquece de desfrutar da jornada. Literalmente, a gente só põe o nosso foco e a importância no resultado e não desfruta da jornada, que são os momentos. Que no final das contas é o que vai importar. Todos nós certamente já tivemos, no decorrer da nossa vida, a perda de um ente querido ou de alguém muito próximo querido, né? E depois que passou a tristeza e o sofrimento do luto, ou da perda física, né, da separação física, o que sobrou agora? A lembrança dos bons momentos que nós passamos juntos. Porque a pessoa não está mais aqui, os pratos já se foram, isso já foi, a casa já foi, o carro já foi tudo. Mas o que ficou? O que realmente acalenta, alegra, conforta o nosso coração? Quando nós trazemos a lembrança, né? O quê? Os momentos que nós tivemos de desfrute com aquela pessoa. A Fabi escreveu aqui, né? Como pular de paraquedas com os olhos fechados. Né? Focou no medo e esqueceu de desfrutar da paisagem. É mais ou menos isso. Né? A gente só quer chegar lá no chão e esquece de desfrutar da jornada. A gente só quer o resultado e não desfruta a jornada. A gente vai negligenciando esses momentos. A gente vai negligenciando esses momentos, vai deixando de lado realmente aquilo que tem importância. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém, glória a Deus, aleluia. Deus. Falar em louça, gente, recentemente eu recebi umas louças aqui na minha casa. Eu prestei serviço 13 anos com um casal de português e eles tinham comunhão na mesa, mas não usava, não usufruía de tudo que conquistou nesses 60 anos aqui no Brasil. E faz acho que uns 2 meses eu estava aqui em casa e a filha me ligou, falou: Fabi, você está em casa? Eu falei: estou. Estou passando aí para deixar umas coisas, estou desmontando o apartamento da minha mãe e tal, tal. Aí ela chegou e me trouxe todas as louças, coisas da cozinha que não usou, nada, nada não foi usado. E agora eu tô, né, refletindo sobre. Às vezes a gente tem, mas a gente não desfruta, né, daquilo que a gente tem. E no sábado também, eu estava refletindo sobre o título, sobre muitas coisas que a pessoa só busca por poder e tal, e acaba não vivendo o que Deus tem pra gente, o dia a dia, filho, pai, com mãe, sabe? Desde sábado eu estou sempre refletindo sobre isso. E é isso. E eu tenho mudado muito sobre como viver, de não ter, não que eu tive apego, mas não tenho muito apego em muitas coisas, e desfrutar.
do melhor que Deus nos proporciona todos os dias, né? E pessoas também. Gosto muito de estar junto com pessoas, e é isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dormir refletivos hoje. Mas creio que acordaremos, se assim Deus permitir, em lugares maiores e melhores nele. Amém? Amém. Pastor, me Amém. permite fazer um convite? Fica à vontade. Nós estamos fazendo live, a Fabi provavelmente vai entrar amanhã, todos os dias às 4h59. Estamos lendo Provérbios, com a ajuda da inteligência de um aplicativo que a gente desenvolveu. Hum. E ele dá, né, ensinamentos sobre os estudos que nós estamos lendo. É bem interessante. Eu convido a vocês todos os dias, 4h59, tá? Estamos lá. No Instagram, Muito bom. ok? Está É feito. isso. Dia desses aí, qualquer dia desses, vou participar. É bom, é bom, é bom. Amém? Amém? É isso, gente. Obrigado, viu? Bom, quando eu voltar para São Paulo, eu participo. Aqui vai ser 3h59. Ah, é, né? Onde você tá, Lu? Rondônia, Porto Velho, Nossa Senhora, que lugar pertinho. pertinho. Então, de repente, eu entro aí, Tá às bom. 3h59. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Amém. Amém, gente. Amém. Obrigado. Um beijo na mãe, Lu. Fala que nós mandamos um beijo para ela. Beijo a todos. Adrianão, Bem, Max, Fabi, Vivi, Pessoal, Lulu. bom descanso a todos. Deus abençoe a todos. Façam uma noite maravilhosa de renovo, de repouso, de refrigério, de revigoramento, de restauração. Como o salmista falou, a hora que vocês se deitarem, fale assim: paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. amém. Amém. Feche os Amém. olhinhos. Boa noite. Já Amém. agradeço, Deus abençoe. porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera, mas a gente crê. Então, já Amém. antes de você dormir, você já agradece a porção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus enquanto dorme. Oh, glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Então, Amém. já Pastor, agradece a porção que você vai receber enquanto você está dormindo. Fala, Dani. pastor, o senhor tem 5 minutinhos após a reunião? Só para eu 5 Pode minutinhos? ligar. Pode ligar. Obrigado. Ó, amém. Gente, eu vou dar um recadinho rapidinho. Eu esqueci, desculpa. Quem? Fabi, fala. Gente, para quem não sabe, a gente já tem o Ministério de Serviço Social, né, na nossa igreja. E a gente vai estar dando informações a mais, assim. Mas o interessante é o que a gente, nesse momento, arrecadar alimentos, né, até para ajudar, né, as pessoas que estão dentro do nosso ministério já, e também as pessoas que estão lá fora. Então, quem puder, né, trazer 1 quilo de alimento não perecível ou perecível também, vai ser de grande ajuda nesta quinta, quer dizer, todas as quintas, né, todas as vezes que a gente tiver reunião, para que a gente possa abençoar pessoas. Então é isso. Eu vou deixar mais informações lá no grupo, tá bom? Amém. Ô, Lu, você volta quando? Dia 31, mas eu já estou com os louvores para aqui. Ah, eu sei, mas não é isso ainda. Não, Ah, amém. Eu vou também dar um recado aqui, puxado pela Fabi. Obrigado, Fabi, por lembrar. Primeiro recado, essa quinta-feira, então, a quinta-feira passada, o nosso parceiro ministerial, pastor, o profeta, não pôde vir, mas ele virá essa quinta-feira, ele confirmou. Ele passou mal, estava gripado, com febre, afônico, estava sem voz, enfim. Ele não conseguiu vir, Claudinei. Mas ele, essa quinta-feira, confirmou. Creio que, se Deus assim permitir, que essa quinta-feira ele estará conosco. Amém? Vem lá de Indaiatuba para nos servir e para trazer uma porção da parte do coração do Pai para as nossas vidas. E também, então, eu vou fazer a partir
dessa semana ainda, não vou precisar o dia, se é amanhã ou depois de amanhã, mas essa semana eu já vou começar a ligar para alguns de vocês e na primeira semana de novembro eu vou marcar a nossa primeira reunião de liderança ministerial. Então, isso já alguns aqui já estão imbuídos, né, de algumas responsabilidades, e aí eu vou, segundo aquilo que Deus tem me instruído e tem me mostrado, eu sei com vocês, conversar com alguns em particular, colocar algumas situações e fazer alguns convites também. Então, nesse período até o final do mês, eu quero concluir isso com todos. E aí, na primeira semana, nós vamos fazer a nossa primeira reunião de liderança da igreja, tá bom? Vamos já começar, vou mostrar para vocês o planejamento e a estrutura que Deus colocou no meu coração, dos departamentos, das lideranças, etc. Pelo menos o esqueleto inicial, eu já quero mostrar para vocês todos, independente de pessoas, vou mostrar e compartilhar com vocês a estrutura e já também, oportunamente, aqueles que já tiverem dispostos e habilitados, já também apresentar para todo mundo quem é quem, já dá nome aos bois, né? Dizendo assim, não pejorativamente, né? Mas já dando nome para cada um, para cada líder, e vamos começar a trabalhar, inclusive nos mobilizar mesmo como igreja, começar a levar os trabalhos de uma maneira diferente, com atividades nossas de liderança. Aí eu vou ter uma ministração específica para liderança, para formação de liderança com vocês. Vamos ver a periodicidade, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Vamos ver para não sobrecarregar também, né? Mas vamos começar a trabalhar isso especificamente e também formar nossa liderança dentro de um contexto diferente mesmo, né? Para a gente estar mais próximo, para a gente estar realmente mais dentro dessa sintonia, dessa comunhão, para nós levarmos aí o nosso ministério de uma maneira efetivamente no próximo nível que Deus nos chamou. Não sei se vocês participaram no sábado, viram que sutilmente também eu tomei uma chamada de Deus, né? Então, como eu procuro absorver as exortações e as correções rápidas e em seguida me posicionar e obedecer, então eu já estou dando respostas para vocês com relação a isso, né? Vou obedecer e já começar realmente a articular e trabalhar nesse sentido, né? Porque efetivamente eu não posso, não consigo, e não quero, porque não é propósito de Deus eu fazer nada sozinho, né? Pelo contrário, né? Igreja e ministério é lugar de desenvolvimento, né? De pessoas, de lideranças, para formar outros líderes, como eu já falei na aula aqui. Essa é a visão, esse é o que Deus me ensinou e colocou no meu coração. Então, não é sobre mim, né? E efetivamente eu tenho que avançar naquilo que Deus tem confiado em minhas mãos e tem me impulsionado a fazer, né? E a essência disso é realmente o desenvolvimento. E nada melhor do que nós estarmos imbuídos de responsabilidades, etc., para nós desenvolvermos, né? É fazendo que a gente se desenvolve, né? Então, eu quero trazer e já falar desse momento com vocês. Amém? Amém. Amém. Vamos avançar. Nosso grupo de intercessão, de oração, liderança de oração e de intercessão, já para a gente estar cobrindo as brechas aí também, como tendo já um grupo de intercessores e de oração dentro da igreja, para estar orando especificamente pelo nosso ministério, pela liderança, pelos irmãos, pelos pedidos de oração e as emergências e as urgências que vêm, né? Ministérios de socorros e governos, né? As outras lideranças também departamentais, né? Os departamentos de homem, de mulher, de criança, de adolescente, de negócios, enfim. Então, aí eu vou mostrar isso para vocês, o esqueleto daquilo que Deus me confiou, e a gente vai começar a trabalhar isso de uma maneira diferente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Beijo no coração de vocês. Vivi, beijo na família aí. Estamos com saudade de você, lindona.
Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Beijo. Amém. Tchau. Boa noite. Tchau, Adrianão. Beijo. Falou. Beijo a todos Amém. aí. Fica na Amém. paz. Obrigado. Vocês também. Saudade. Rodrigo, se prepara aí para você, os primeiros finais de semana do mês, virem para cá, tá bom? Agora nós ajustamos o calendário. Já ligo aí, Dani. Ajustamos o calendário. E então, todo o primeiro final de semana do mês, nós vamos ter o culto da visão. Então, é o momento para vocês estarem junto conosco, tá? Porque Não, aí, vamos sim. final de semana fica mais tranquilo. Então, já se Vamos preparem sim. para novembro e dezembro, vocês se programarem, o primeiro final de semana de novembro e dezembro, vocês estarem aqui com a gente. Amém? Já alinhei, já pode deixar que eu já vou organizar. Amém, amém. Glória a Deus. E nós vamos armar aí também, na sua vinda em novembro para cá, antes do final do ano ainda, nós vamos armar uma viagem aí. Nós vamos fazer um culto aí na sua casa. Amém. Vamos acertar aqui com os irmãos também, vamos levar uma caravana aí. Aí você arruma uns colchão aí, mete uns colchão na varanda, na sala aí, nós vamos fazer uma festa santa aí, viu? Amém. Seja bem-vindo. Hein? Nós vamos armar aí, vamos fazer um culto aí, viu? Vamos sim. Tá bom? Amém. Então, glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Beijo. Deus. Amém. Beijo, abraço. Rapaz, beijão. Tchau. Tchau.